É isso aí, produtivo. Estamos criando uma nova empresa aqui no nosso canal, a Shinra Games. E eu vou te explicar o que é a ideia por trás dessa empresa. Vou mostrar também como a gente vai usar a inteligência artificial para criar coisas incríveis, né, para ajudar a gente a avançar mais rápido com o desenvolvimento da nossa empresa. E também vou te contar mais detalhes aqui, mostrar na prática como a gente vai usar o Taskade para nos ajudar a conseguir alavancar a nossa empresa. Curtiu? Então fica comigo que a gente já vai começar. Olá, produtivo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel e esse daqui é o Produtive Me, o canal da produtividade. Bom, como eu disse para vocês, a gente acabou de criar a Shinra Games, ok? Shinra, pessoal, é uma empresa do Final Fantasy VII, é só um easter egg pro nome dessa empresa, beleza? Mas, na verdade, antes de mais nada, eu preciso te contar que essa é só uma empresa fictícia, tá? Ela não é uma empresa real. Provavelmente usei isso para um clickbait, alguma coisa desse tipo, para chamar a sua atenção, mas vai valer muito a pena. Por quê? Eu tô aqui com o planejamento que eu fiz para Shinra Games e imagina que a gente tem esse case, tá? Que a gente tem uma empresa onde a gente vai vender coisas relacionadas a JRPGs, né, que são os RPGs japoneses, e a gente vai ter uma loja online onde a gente vai vender artbooks, personalização de console, jogos antigos, tudo que for referente à série Final Fantasy, revistas antigas, colecionáveis, CDs, enfim, tudo que for relacionado a esse mundo, né, que é o mundo dos RPGs, dos jogos antigos, enfim. Imagina que a gente tem essa empresa e a gente acabou de começar, a gente já tem um estoque ali inicial, mas a gente ainda não tem nada, tá? Pra gente começar. E por que que a gente decidiu fazer uma empresa, por assim dizer, tá? A ideia de criar a Shinra Games é para que a gente tenha sempre cases, né? Um case um pouco mais realista das coisas que você pode fazer com as ferramentas de produtividade. Então fica muito mais claro, tá? Aqui é óbvio que eu escolhi um segmento bem específico e é proposital, que é para mostrar para você que não é o seu segmento, provavelmente não é o seu segmento no segmento da sua empresa, mas que você também pode usar a inteligência artificial para otimizar o seu trabalho, para conseguir alcançar um novo patamar na sua empresa. Por isso, a gente escolheu algo bem específico, ok? Sobre a Shinra Games, pessoal, o que acontece? É uma empresa que é uma loja online. É óbvio que ela é um pouco mais específica, porque ela vende coisas muito de nicho, mas a ideia de você, por exemplo, ter um estoque, de você ter redes sociais, de você pensar em estratégias comerciais, tudo isso vai para qualquer empresa, seja ela física ou seja ela online, ou de repente até as duas coisas, né? Mas enfim, vamos lá, vamos começar o nosso projeto aqui. Então vamos lá, produtivos, já estou no Taskade, que é a ferramenta que vai nos ajudar a conseguir otimizar os resultados aqui da Shinra Games, beleza? Então, se você não conhece o Taskade, a boa notícia é que a gente tem inúmeros vídeos aqui para você conhecer todos os recursos aqui dessa ferramenta, beleza? Mas hoje a gente vai focar bastante no AI Teams, né? Que são os times de inteligência artificial, um recurso novo, até aqui, novo, né? E é um recurso muito interessante, eu andei testando aqui e ele vai fazer muita diferença na sua produtividade, beleza? Então vamos lá, primeiro passo é, eu vou criar uma nova pasta, vou chamar de Shinra Games, ok? E aí eu posso colocar aqui, vamos ver se tem alguma coisa com videogame, coloquei aqui o logo de um videogame, eu posso escolher uma cor de destaque, vou colocar esse vermelho aqui, e aí vou criar a minha pasta, tá? O que é uma pasta dentro do Taskade? Uma pasta é um local para você organizar inúmeros projetos, agentes de IA, os times de IA, automações, enfim, é como se fosse realmente uma organização de uma empresa, tá? Se você tiver uma empresa um pouco maior, você pode usar de repente para cada pasta uma equipe diferente. Se você é freelancer, você pode usar para cada pasta um cliente diferente, porque o compartilhamento que você faz da pasta, por exemplo, se eu compartilhar o Shinra Games com o Vini, que é nosso editor, ele não necessariamente tem acesso à empresa Acme, ao Daniel Freela, enfim. Tem essa questão dos acessos serem bem segregados no Taskade, beleza? Bom, dito isso então, o que a gente vai fazer? Imagina que, como essa empresa é extremamente nova, eu ainda não tenho tantos projetos, tantas tarefas para serem realizadas, mas eu já posso me aproveitar da inteligência artificial para começar a pensar nos meus próximos passos, ok?
O Taskade ele permite que você crie agentes de IA. O que é um agente de IA? Imagina que você configura um prompt que vai ter configurações setadas e quando você fizer uma nova pergunta, ele vai pegar todo aquele background de conhecimento que ele já tem e já vai aplicar, fazendo você ganhar muito mais tempo, ok? Então, o primeiro passo aqui do nosso vídeo, né, na prática, por assim dizer, a gente vai criar vários agentes de IA usando o que o Taskade já tem pronto. Então é muito simples, ok? Vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, produtivos. A gente clicou aqui em agentes de IA, vou clicar aqui em criar agente, tá? Se você não tem tanta experiência em inteligência artificial, em prompt, o Taskade já tem vários exemplos prontos aqui e eu faço questão da gente usar aqui para você entender melhor, tá? Então o primeiro que a gente vai seguir aqui é o de marketing. Por quê? Toda empresa precisa, né, de uma equipe de marketing ou pelo menos um pouquinho ali de pensamento para o marketing, tá? Quando eu clico aqui na categoria de marketing, eu já tenho alguns prompts, né, alguns agentes prontos. Então, vamos lá, profissional de marketing, especialista em SEO, escritor de blog, profissional de e-mail marketing, escritor de tweets, enfim. Vamos começar com o profissional de marketing. É só você clicar aqui em criar agente, você vai ver que ele já criou aqui o profissional de marketing e ele já colocou um prompt, olha só. Como profissional de marketing por e-mail, você se especializa na criação de campanhas de e-mail direcionadas e eficazes para diversos fins. Então, enfim, eu não vou ler tudo, mas já tem uma configuração, uma forma como esse agente tem que pensar, beleza? Se eu clicar fora aqui, esse agente já está pronto. Beleza? Mas a gente vai incluir mais alguns agentes para que a gente possa fazer um time de agentes, tá? Então, eu tenho uma persona que vai pensar como um profissional de marketing. Vamos para o nosso segundo agente, então. Vou clicar aqui em criar agente, vou vir aqui em marketing ainda e vou vir no especialista de SEO, porque como uma empresa nova, a gente não vai ter tanto dinheiro assim para investir em mídia paga. O SEO vai ser muito importante para a gente, então vou clicar aqui em criar o agente. Ele já vai criar com outras definições aqui do meu prompt, tá vendo? Ó, como especialista em SEO, você se destaca na otimização de sites para melhorar as classificações do mecanismo de pesquisa, enfim. Então agora a gente já tem dois agentes de IA. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui, clicar nesse cara aqui, no especialista, e começar uma conversa com ele, mas não é o que a gente vai fazer ainda. A gente ainda vai criar pelo menos mais 3 agentes para fazer uma equipe de IA, que é o propósito desse vídeo, né? Então vamos lá, vamos criar o próximo. Ok, então a gente criou aqui um agente de análise SWOT, especialista em estratégia de vendas, gerador de leads, especialistas de SEO, profissional de marketing, beleza? Aí o que acontece, pessoal? Muitas vezes, até então pelo menos, a gente tinha que perguntar uma coisa para um dos determinados agentes, pegar o resultado daquilo, abrir um outro agente e perguntar para ele o que ele achava daquela situação, tá? Então a gente ficava muito pulando de um agente para outro. Agora não. Agora a gente tem esse recurso aqui, o AI Teams, né? Que são os times de IA. Aí eu vou criar uma equipe aqui. Então eu vou chamar de equipe de vendas, tá? Porque você pode criar várias equipes. Então, vários agentes que são focados em vendas, outros em atendimento, outros em expansão, enfim. Vou colocar aqui equipe de vendas e vou selecionar todos os agentes que eu criei, ó. Então, esse é o novo recurso do Taskade que permite que a gente faça uma conversa e pelo que eu vou perguntar, ele já vai identificar qual é o melhor agente para responder aquela dúvida. É como se eu tivesse, em grandes empresas a gente tem isso, uma sala de guerra, que é quando está alguma campanha, alguma coisa de sazonalidade, a gente tem um membro de cada uma das principais equipes e quando eu exponho um problema, cada um fala, não, isso aqui é comigo, eu posso resolver dessa forma, não, isso aqui eu vou mandar para minha equipe, enfim, imagina que eu tenho como se fosse uma mesa onde eu jogo uma situação e aí o melhor para resolver aquela situação vai falar, não, deixa comigo que eu resolvo, tá? Então vamos lá, eu criei aqui a nossa equipe de venda, certo? Agora, eu vou começar a fazer perguntas para ela e com base nessa pergunta eles vão decidir qual é o melhor persona, o melhor agente para responder. Então vamos fazer na prática aqui. Obviamente, é sempre bom, né, como a gente acabou de criar, é sempre bom você dar um pouco mais de contexto aí para o que você está fazendo. Então, eu já tenho um prompt semi-pronto aqui que vai falar para nossa inteligência aqui, para nossa equipe de vendas, qual que é o nosso contexto, né? Porque a gente pegou algumas coisas genéricas. Se você quiser, você pode editar os agentes incluindo novas informações, mas eu vou fazer isso direto aqui no nosso prompt, tá? Então,
que eu tô colocando aqui? Olha, nós somos a Shin History, uma loja de jogos digitais especializados em JRPG, como Final Fantasy, Pokémon, Chrono Trigger e afins. Somos localizados em São Paulo e estamos iniciando nossas vendas online para todo o Brasil. Então, assim, em resumo, eu dei um contexto aqui do que é a nossa empresa, tá? Um pouco sobre a nossa linguagem, o que a gente vai vender, e aí a partir disso, né, eu coloquei o contexto para cima e agora eu posso começar a fazer perguntas. Quer ver? Vamos ver na prática aqui então. Posso colocar aqui, depois do nosso contexto, posso falar o seguinte: precisamos de novas ideias de produtos que podemos vender em nossa loja online. E vou dar um enter, é basicamente isso, tá? Então ele vai começar a delegar, ele vai ver quem é o melhor dentro daqueles agentes que a gente tem, qual que é o melhor, e aí ele já vai trazer para mim. Entendido? Para ampliar a gama de produtos da Shin Store, aqui estão algumas ideias que podem atrair os fãs de JRPGs. Action figures, estatuetas, roupas e acessórios temáticos, foi uma coisa que eu não pensei, posters e arts print, guias de estratégia e artbooks, itens de colecionador, trilhas sonoras, acessórios de jogo retrô, cartas colecionáveis, cartas de jogos RPGs ou franquias específicas como Pokémon, itens personalizados, software e jogos digitais. Então assim, ele me trouxe mais algumas ideias. Já é uma, né, ele pegou aqui o gerador de leads. Se eu tivesse um outro agente específico para novos produtos, ele poderia ter usado esse. Agora, vamos fazer mais uma pergunta aqui, vamos ver como que vai ser o comportamento. Porque a minha próxima pergunta é o seguinte: vamos começar assim. Aí ele vai entender, vai delegar e jogou para o profissional de marketing. Então, ele jogou para outra inteligência artificial. Então, o que ele está falando aqui? Olha só. Fotos e vídeos de produtos, unboxings e reviews, conteúdos de bastidor, memes e conteúdos bem-humorados, TBTs, né, que é aquelas das terças-feiras e nostalgia, enquetes e perguntas, dicas e truques, eventos e promoção, fanart, cosplay, citação de frases icônicas, desafios de concurso, análise e histórias de jogos. Então aqui ele já me deu ideias de linhas editoriais que eu posso usar no Instagram, né? Então aqui, com base nisso, eu poderia falar o seguinte: eu poderia pegar um desses caras aqui e falar o seguinte: olha, gostei da ideia 12. Você pode gerar 5 conteúdos para o feed do Instagram. Então, vou colocar dessa forma aqui e aí ele vai delegar isso para o profissional de marketing novamente. Então, olha só que legal, ele já está criando aqui, ó. Então, olha que legal, ele já criou aqui e aí ele criou a história do lançamento de Final Fantasy VII. Então, imagem, capa do jogo, imagem icônica. Ele já gerou a legenda, curiosidades de Chrono Trigger, e aí ele já colocou aqui a legenda, a ilustração dos principais personagens, os segredos de Pokémon Red e Blue, trilha sonora memorável de Secret of Mana, impacto cultural de Dragon Quest. Então, assim, você viu que ele já entendeu o que a gente faz, ele já entendeu o nosso contexto, ele já está criando conteúdo. Então, em questão de alguns minutos aqui, eu já teria uma boa lógica, né? Um bom ponto de partida, de repente até para criar já o meu perfil com 5 conteúdos bem interessantes aqui, já com texto, né? E facilitaria muito o nosso processo. Agora, a gente focou bastante nas redes sociais, mas a gente não tem nem o site ainda para criar. Então, vamos começar da seguinte forma. Vamos criar o nosso site. Quais as páginas nosso site precisa ter? Então aqui eu já estou indo para um outro lado, né? Ele pegou o especialista em estratégia de vendas. Por quê? Porque eu pedi para que ele entenda para mim, né? Que ele me fale quais são as páginas que eu vou precisar ter no meu e-commerce, na minha lojinha, né? Então vamos ver o que ele gerou aqui, olha só. Ele falou o seguinte, olha, página inicial, página de produtos / categorias, né? Então ele sempre vai dando mais contextos, né, pessoal? Eu só vou ler os destaques aqui, você pode fazer o teste por você mesmo. Página de produto, carrinho de compras, checkout, minha conta, sobre nós, blog / novidades, contato, fax, política da loja, página de busca, página de ajuda atendimento ao cliente, depoimento / avaliação de clientes, galeria de fotos opcional. Ele colocou a galeria de fotos como opcional. Então aqui eu já tenho uma estrutura para criar a nossa página, né? Na verdade, não só a nossa página, para criar o nosso site e toda a estrutura, né? Isso já me dá muito mais contexto para eu pensar nas páginas que eu preciso criar, né? De repente, essa questão da galeria de fotos pode ser uma coisa que é muito viral, né? Falar, pessoal, manda uma foto aí, ou marca a gente no Instagram,
ou em outra rede social que seja, e a gente vai colocar foto no nosso site, pô, enfim, é uma forma de engajar com o público também. Aqui ele tá me dando só as informações. Eu posso pedir para ele fazer o seguinte, olha só, transforme isso em um projeto dividido em tarefas. E ok, ele vai entender esse último processo que ele fez aqui e aí ele vai criar uma estrutura diferente para mim, né? Porque, tudo bem, eu estou conversando aqui com o chat, por assim dizer, mas isso é acionável. Porque agora que ele criou essas informações, eu posso vir aqui em criar projeto e ele vai criar o projeto. Literalmente ele vai fazer isso. Quando eu clico aqui fora e quando eu vim aqui em projetos dentro do Shinra Games, eu tenho um titlet, né? Ele colocou como sem título, mas quando eu abro aqui, eu poderia colocar aqui, ó, projeto, novo site, e aí ele já mostra para mim. Fase 1, planejamento e estrutura. Qual que é a tarefa 1? Definir a estrutura do site. Descrição. Definir todas as páginas do site e sua hierarquia. Responsável, gerente de projetos, prazo, 1 semana. Então aqui ele já começou a me estruturar. Depois, reunir conteúdos e recursos. Depois, criar wireframes. Desenvolver mockups de alta fidelidade. Ele criou um projeto aqui que é uma base, né, pessoal? É óbvio que não necessariamente isso é 100% que eu vou precisar, mas ele tem uma boa estrutura, uma boa base para que eu consiga ter um ponto de partida. Algumas tarefas eu não vou fazer, por exemplo, eu poderia, de repente, não criar os mockups de alta fidelidade, eu poderia já pular para o desenvolvimento, porque é um desenvolvimento no Code, eu poderia, sei lá, desenvolver as páginas de produto no mesmo prazo aqui que a página inicial, enfim, poderia mudar a ordem aqui, e tudo isso é fácil no Taskade, né? Porque se eu estou vendo aqui em lista, é uma forma de visualizar, e uma que eu acho que faria bastante sentido é o mapa mental, porque aqui você poderia vir aqui e organizar, ó, fase 1, tarefa 1, e aí você vai colocando as informações dessa forma. A fase 2 aqui, beleza? Equipe de marketing, prazo 2 semanas. E aí tudo isso, né, esses dois, na verdade, eles estão dentro da fase 1. Então, olha como já ficou mais organizado. Aí a fase 2, eu faria mesmo o processo de organização. E conforme eu vou organizando aqui, eu posso olhar a forma como ele organizou aqui, ó. Fase 1, ficou tudo organizadinho. Aí ele tem essas tarefas. Não só isso, né? Aqui eu poderia colocar, não nesse formato de bullet, mas eu poderia colocar uma barra aqui e aqui para baixo, na verdade tem várias formas, tá? Mas aqui para baixo eu poderia colocar que isso daqui é um verificar, tá vendo? Então ele se tornou uma tarefa acionável da mesma forma que eu poderia vir aqui também e fazer, né? Clicando nas opções aqui, ao invés de deixar em ponto, eu poderia colocar um verificar. Então eu sei que essas tarefas são acionáveis. Então assim, eu peguei uma informação que estava lá no chat e já transformei num projeto acionável que dá para minha equipe trabalhar em cima. Então vamos lá, produtivos. Voltei para a Shinra Games, voltei para o iTeams, né, para os times de IA, e aqui está minha equipe de vendas, tá? Se eu clico nela, o que eu acho muito legal no Taskade, e esse é um recurso mais recente, é que o histórico de conversa ele vai ficando aqui, tá vendo? Ele está salvo aqui, você não perde, mas eu posso começar um novo chat. E aí nesse novo chat, vou jogar aquele contexto de novo, tá? E aí eu vou começar uma outra pergunta. Por quê? Porque aqui, muitas vezes, ele vai sempre, quando você fizer uma nova pergunta, ele vai tentar entender o contexto acima e nem sempre você precisa usar o contexto de cima de uma nova pergunta, tá? Então eu vou começar de novo. Eu vou colar o texto aqui e vou colocar uma seguinte pergunta. Então fiz a pergunta aqui, ele delegou para o gerador de leads e aí ele está começando com base nas informações que a gente passou para ele aqui, né, que é aquele texto que fala um pouco mais sobre o nosso contexto, ele já trouxe aqui, ó. Nosso público-alvo inclui fãs de JRPGs, né, então pessoal com muita paixão por jogos de RPG japoneses, como Final Fantasy, Pokémon e Chrono Trigger, ele copiou lá de cima, né? Esses indivíduos provavelmente têm um forte interesse pela história dos jogos e podem estar buscando produtos originais e raros, colecionadores de jogos retrô, verdade, gamers nostálgicos, comunidade gamer online, legal, muito legal, jovens adultos entre 18 e 35, então características do público, olha só que legal, linguagem simples, bem-humorada, aventureira, alusão a jogos, então aqui ele copiou um pouco do que a gente já tinha definido no prompt, né? Agora, vamos imaginar agora que a gente vai pedir uma coisa totalmente diferente. E vamos pedir para ele fazer uma análise SWOT da nossa empresa, tá? E aí eu já explico para você, mas basicamente eu vou falar o seguinte para ele.
por favor, faça uma análise SWOT da Shinra Games. Então, é só isso que eu pedi, tá? E o que é uma análise SWOT, tá, pessoal? É uma metodologia muito utilizada quando a gente vai começar um novo projeto importante ou uma nova empresa, mas basicamente ele vai fazer o seguinte: ele vai relacionar aqui pra gente quais são as forças, quais são as fraquezas, né? Então, SW, quais são as oportunidades que a gente tem e quais são as ameaças, tá? Então, ele pegou aqui e fez essa análise SWOT. Então, olha só que legal. Quais são as forças da nossa empresa? Especializados em JRPG, foco em um nicho específico de jogos que possui uma base de fã fiel e apaixonada. Produtos exclusivos e raros, venda de cartuchos, revistas antigas e CDs originais que são altamente valorizados por colecionadores. Presença online, capacidade de atingir clientes em todo o Brasil através de vendas online. Fraquezas, concorrência online, competição com outras lojas de jogos digitais e marketplaces estabelecidos. Limitação geográfica inicial, então só é localizado em São Paulo e faz entrega no Brasil. Dependência de produtos físicos, estoque de produtos físicos podem ser limitados e difíceis de ser reabastecido. Quais são as oportunidades? Expansão de mercado, parcerias e colaborações, eventos e convenções, olha que legal. Marketing digital e redes sociais, programa de fidelidade. Quais são as ameaças? Mudanças no mercado, concorrência agressiva, problema de logística, piratas e produtos falsificados. Então, enfim, aqui ele já mostrou pontos que de repente você como empreendedor, ou eu como empreendedor nesse caso, não parei para pensar. Ele me trouxe, olha, toma cuidado com esses pontos, olha, isso aqui pode ameaçar seu trabalho, olha, foca nisso porque você tem essas oportunidades. Então a análise SWOT é uma coisa muito legal e usar a inteligência artificial para isso é melhor ainda, tá? Então assim, só para lembrar, ele usou agente de análise SWOT, tá? Então isso é importante também a gente frisar. Então, o que é exatamente o AI Teams, né? Esse recurso novo do Taskade? Você vai gerar vários agentes de IA e a própria inteligência artificial vai te ajudar decidindo quem é a melhor pessoa para responder aquela questão, beleza? Então é isso, produtivo, não deixe de testar, porque esse é um recurso incrível do Taskade, é um recurso que está ajudando muita gente aqui, vai ajudar a Shinra Games nesse vídeo, né, já ajudou e vai ajudar a gente em outros vídeos onde a gente vai trazer a Shinra Games para trazer esse contexto, né, para o mundo real. E aqui você pode ver, são desafios reais que qualquer empresa que vai fazer uma venda online tem, beleza? Então é isso, teste o Taskade, vale muito a pena, tem o link aqui na descrição desse vídeo e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.